Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Fala comigo assim: eu irei voltar a tocar a harpa. Vira pro irmão da direita e fala: volte a tocar a harpa. Agora pro da esquerda, fala assim: volte a tocar a harpa. Eu quero te convidar a abrir as escrituras sagradas, a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 14. Quem trouxe Bíblia aí, dá um glória a Deus? Meu Deus do céu, gente. Bíblia hoje você tem até no celular. Como é que você não baixou ainda um aplicativo da Bíblia? Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, o que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de um pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Fala, graças a Deus. Querido, eu quero que você entenda, este capítulo 16 de 1 Samuel, é uma reviravolta na história de Israel. Saul agora ele é o rei. Ele é o primeiro rei da história de Israel. Porque Israel, antes de ser governada por reis, ela era governada por juízes. Homens escolhidos por Deus para governar e direcionar o povo de Israel. Mas por causa da desobediência, Deus rejeitou Saul. Por causa de que, igreja? Por causa de que, igreja? Ei, igreja, entenda uma coisa: a posição que alguém ocupa não é sinal de aprovação. Saul, ele tinha o trono, mas ele não tinha unção. A partir do momento, igreja, que Deus rejeita Saul, um espírito maligno se apossa dele, se apodera dele, possui ele. E deixa eu te dizer algo, te ensinar algo na autoridade do nome de Jesus, igreja. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe vida neutra. Não existe vida neutra. A ausência de Deus são trevas. Fala comigo, a ausência de Deus são trevas. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. A palavra do Senhor nos ensina em Mateus 5:37,
sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. E não tem conversa, não tem meio termo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, do 43 ao versículo 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Queridos, quando Deus rejeitou Saul, mal entrou. O espírito maligno atormentava ele, aprisionava ele, perturbava ele. E é nesse cenário que Davi entra. Davi, ele não pediu para entrar no palácio. Davi, ele não costurava amizades, forçando relacionamento para entrar no palácio. Você conhece alguém assim? Que fica costurando amizade, tentando se aproximar de pessoas importantes para poder ter algum benefício? Só eu que conheço? Só eu que conheço, igreja? Deixa eu te dizer, irmãos, Deus sempre criará situações para te levar ao seu destino. Por que você está dizendo isso, pastora Lili? Saul, perturbado, atormentado, e um dos seus servos fala assim: meu rei, manda buscar uma pessoa para tocar para você, tocar algo, para você se acalmar. E aí um dos servos fala assim: eu conheço alguém que pode fazer isso. Levanta a sua mão, porque eu vim para profetizar em nome de Jesus. Deus vai colocar o teu nome em lugares que você ainda não pisou. O servo diz assim: eu conheço um filho de Jessé. Eu conheço um garoto, um menino, o belemita, o natural de Belém. Ele é forte, ele é valente, ele é corajoso, ele é homem de guerra, ele é sisudo em palavras, ele tem boa aparência e o Senhor é com ele. Ei, querido, deixa eu profetizar, porque eu vim nessa noite para profetizar. Vão olhar neste ano de 2026 para você e vão falar assim: sabe aquele moço, sabe aquela moça, sabe aquele homem, aquela mulher bonito, de boa aparência, mas cheio da presença de Deus. Ele é forte, ele é valente, ele carrega a presença. É isso que vão falar de você em nome de Jesus. Igreja, não faça do seu momento de luta uma desculpa para não crescer. Como assim, pastora Lili? Davi, ele ainda estava no pasto. Saul manda buscar o menino. E Jessé, o pai dele, sabendo disso, ele envia Davi, mas manda junto o que nós lemos na Bíblia: um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito. Ei, amado, eis aqui um segredo de quem conhece de chaves espirituais. Pergunta para mim: por que, pastora Lili? Você quer ser abençoado neste ano? Então você vai ter que conhecer sobre chaves espirituais. Por que, pastora Lili? Pergunta para mim: por que, pastora Lili? Jessé sabia que não se deve se apresentar diante de um rei de mãos vazias. É questão de honra. Tem gente que está entendendo isso aí? E eu falei para você: não faça do seu momento de luta uma desculpa para não crescer. Fala assim: eu não farei do meu momento de luta uma desculpa para não crescer. Eu não sou mais escravo. Você pode declarar isso? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
fortalecido. Porém, fala comigo, porém, ele era forte, ele era valente, ele sabia tocar bem, ele sabia falar bem, ele tinha boa aparência, mas o mais importante, o Senhor era com ele. Davi servia na casa do seu pai, e agora Davi foi servir no palácio. Ei, quadrangular São Joaquim, o pasto não foi uma espera para Davi. O pasto foi um treinamento. Quando o palácio chamou, Davi já estava pronto. Enquanto ninguém via, Davi se fortalecia. O palácio apenas revelou o que o pasto construiu. Ei, meu Deus! Quem honra no pasto não se perde no palácio. Quem honra no pasto não se perde no palácio. Chegando lá, Saul estava perturbado, possesso, atormentado por espíritos malignos. Quando Davi chega, ele começa a dedilhar a harpa. Ele começa a tocar a harpa. Ei, igreja, Deus levanta pessoas que sabem tocar a presença de Deus, mesmo quando ainda não tem posição. E por causa da presença que você carrega. Ei, tem alguém para receber no nome de Jesus? Por causa da presença que você carrega, demônios vão ter que fugir. Davi não entrou no palácio como guerreiro. Davi não entrou no palácio como rei, como estrategista. Ele entrou tocando. Fala com seu irmão assim. Ele entrou tocando. Antes de vencer gigantes, antes de liderar exércitos, antes de governar nação, Davi venceu demônios no ambiente espiritual, com cordas de uma harpa consagrada. Fala com seu irmão assim, volte a tocar a harpa. Fala com uma voz de igreja viva, volte a tocar a harpa. Sempre que Saul estava perturbado, possesso por espíritos malignos, Davi voltava e começava a tocar a harpa. Ei, igreja, nessa noite o Senhor me trouxe aqui para chamar pessoas para voltar a tocar a harpa. De louvor, digno de louvor. O Senhor está te chamando para voltar a tocar a harpa. É isso que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Quadrangular São Joaquim, volte a tocar a harpa. Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Deus está te chamando. E você sabe que é com você. Deus está te chamando para voltar a tocar a harpa. Porque muitos perderam a alegria de tocar. Mas Deus está te chamando nessa noite, igreja. Volte a tocar a harpa. Volte a tocar a harpa da presença de Deus. Volte a adorar a Deus em espírito e em verdade. Volte a chorar na presença de Deus. Volte ao ministério que cura os outros. Volte ao que gera cura. Cura em você e cura nas pessoas. Volte ao ministério que foi deixado. Volte a fazer o que te conecta com a presença antes do palácio chegar. Aleluia. E eu quero te ensinar nessa noite rapidamente 5 motivos pelo qual você precisa voltar a tocar a harpa. Fala comigo, 5 motivos pelo qual eu vou tocar a harpa. O primeiro deles, a harpa representa o ministério que Deus te deu. A harpa não era apenas um instrumento. A harpa era o que Davi tinha nas mãos antes de ter um trono. Antes de Deus, presta atenção, igreja, antes de Deus te colocar uma coroa na cabeça, Ele vai te colocar uma harpa nas mãos.
Eu vou repetir no nome de Jesus. Antes de Deus te colocar uma coroa na cabeça, Ele vai te colocar uma harpa nas mãos. A harpa é tudo aquilo que Deus colocou em você para tocar vidas. Talvez você largou a sua harpa, igreja. O chamado, o talento, a adoração, a entrega, a consagração. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: volte a tocar a harpa. Fala, volte a tocar a harpa. Fale, volte a tocar a harpa. Volte a tocar a harpa. O segundo motivo: quando você toca a harpa, a atmosfera muda. Quando Davi tocava, o que acontecia? Os espíritos malignos iam embora, eles recuavam. E isso revela que unção não é barulho. Unção é autoridade espiritual. Há ambientes que só mudam quando alguém consagrado toca. Oh, aleluia! O que você carrega, meu irmão, minha irmã, muda a sala, muda o ambiente, mesmo quando ninguém ainda saiba seu nome. Tem alguém que crê nesta noite nisso, em nome de Jesus? Terceiro motivo, pergunta para mim qual, pastora Lili? A harpa de Davi o levou ao palácio antes da espada. Como assim, pastora Lili? Davi não chegou diante de Saul por força, por violência, por estratégia ou por aparência. Ele chegou por causa da unção. Ele chegou por causa da unção que carregava na adoração. Ei, querido, o Senhor está te chamando para curar ambientes. Fala com o seu irmão, cure ambientes. O Senhor está te chamando para curar ambientes. Quem sabe tocar a presença chega aonde portas naturais nunca te levaria. Gente que carrega a presença dispensa apresentações. Quarto motivo: quando você parar de tocar a harpa, o inimigo vai avançar. Como assim, pastora Lili? O tormento só cessava quando Davi tocava. E o que isso nos ensina, pastora Lili? Quando você parar de tocar a sua harpa, o inimigo vai vencer. Quando você parar de adorar, quando você parar de servir, parar de consagrar, os inimigos avançam. Ei, igreja, quando você para de tocar, você volta a lutar batalhas que já estavam vencidas. Meu Deus, não pare de tocar a harpa. Essa é a mensagem do céu nessa noite para você. Volte a tocar a harpa em nome de Jesus. Ei, queridos, a ausência do som da harpa abre espaço para o som da guerra. Meu Deus, isso é forte. Isso é poderoso. A ausência do som da harpa abre espaço para o som do inferno. E o quinto e último motivo: volte a tocar a harpa e Deus vai te levar a novos níveis. Toda vez que Davi tocava, Deus estava apresentando ele ao futuro. Como assim, pastora? Ele estava no palácio servindo, mas Deus estava treinando os olhos de Davi para aquilo que viria. A harpa de hoje, igreja, te prepara para o trono de amanhã. Volte a tocar a harpa, porque se você voltar a tocar, Deus abrirá portas espirituais. Se você voltar a tocar a harpa, Deus vai te dar estratégias espirituais. Se você voltar a tocar a harpa, a presença do Senhor vai te guiar, te direcionar. Você vai ter conexões divinas. Você vai ter estratégias. Acelerações sobre a sua vida vão acontecer. Oportunidades incomuns diante de você em nome de Jesus. Oh, aleluia. Volte a tocar a harpa.
E o Espírito Santo, nessa noite, está nos dizendo: você não vai parar. Você vai voltar a tocar a harpa, porque o Espírito Santo está procurando pessoas com sensibilidade espiritual. Você deixou de tocar a harpa por causa da ferida. Você deixou de tocar a harpa por causa da mágoa. Você deixou de tocar a harpa por causa da tristeza. Você deixou de tocar a harpa por causa das lutas. Você deixou de tocar a harpa por causa da ingratidão dos outros. Você deixou de tocar a harpa por causa do cansaço, por causa das críticas. Você parou de fazer o que te conecta à presença. Você parou de cantar. Você parou de liderar. Você parou de servir. Você parou de escrever. Você parou de obedecer. Você parou de sonhar. Mas o Espírito Santo está dizendo: você não vai parar. Quem já pisou no santo, você não vai parar. Você vai voltar a tocar a harpa. Não sabe viver e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Você já pisou nesse lugar e você está querendo parar. Você está querendo deixar. Você está querendo largar. Mas o Espírito Santo está dizendo: não vai, não vai. Volte a tocar a E onde harpa. estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Fique sobre seus pés, igreja. Deus não desistiu da harpa que Ele colocou nas suas mãos. Volte para o lugar da presença, porque Ele está entregando harpas novas na tua mão. Você parou de servir, de adorar. Você está fraco, fraca. Está querendo desistir, mas o Senhor te trouxe aqui não por uma coincidência, mas por uma providência. Ele está te chamando: filho, filha, volte a tocar a harpa. Volte a tocar a harpa. Eu tenho coisas grandes para realizar através de você. Começa a falar com o Espírito Santo: Senhor, eu voltarei a tocar a harpa. Eu voltarei a tocar a harpa. Eu voltarei a tocar a harpa. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, diga: me arrependo. Cante isso. Senhor, Cante esse hino como uma canção de adoração ao Senhor. Volte, igreja. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Volte a tocar a harpa. Quando você tocar a harpa, a atmosfera vai mudar. Quando você tocar a harpa, o seu lar será restaurado.
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Levante a sua mão, levante e diga. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a tocar a harpa. Oh, Espírito Santo. Eu quero Nós voltamos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer. ao primeiro. Não para aquilo que nós desejamos, mas para aquilo que o céu quer a nosso respeito. Nós voltamos a servir. Nós voltamos a entregar. Nós voltamos a adorar. Nós voltamos a orar. Nós voltamos a jejuar. Oh, Espírito Santo, nós voltamos ao primeiro amor. Enquanto nós adoramos, servimos, consagramos, nos entregamos, Senhor, eu sei que demônios serão expulsos, demônios fugirão, Senhor, não por nossa causa, mas pela presença que em nós habita. Senhor, eu declaro que a Igreja Quadrangular São Joaquim é uma igreja que voltou a tocar a harpa. Levanta a sua mão mais alto que você puder e fala: eu voltei a tocar a harpa. Eu voltei a tocar a harpa. Mais uma vez, eu voltei a tocar a harpa. E para finalizar, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Declare isso. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.